Olá, sejam todos bem-vindos. Professor Anderson Carvalho, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nesta videoaula, eu vou falar sobre porcentagem. Então, vamos lá. Você já deve ter deparado com uma situação do cotidiano em que se utiliza a porcentagem, seja em descontos para comprar um determinado produto, seja em multas devido a atraso de contas. Porcentagem nada mais é que uma razão que possui o 100 como denominador. Utilizamos o símbolo percentual para representar a porcentagem. 20%, por exemplo, significa que temos 20 partes de algo que foi dividido em 100. Exemplo, sua avó ou sua mãe, algum parente, faz um bolo. Divide ele em partes, 100 quadradinhos. E depois do café da tarde ou café da manhã, você olha lá na forma, né? Só tem 20 pedaços. Então, o que acontece? O todo, que era o bolo todo, o bolo inteirinho, representa 100%, que foi dividido em 100 partes. Aí sobrou só 20. Então, esses 20 aí representam o quê? 20% do bolo, certo? Podemos usar também a representação decimal ou fracionária para representar uma porcentagem. A representação decimal fracionária é de grande importância e utilizamos-la para o cálculo de porcentagem de um número. O que é porcentagem? A porcentagem é empregada o tempo todo nas relações comerciais e em várias outras situações do dia a dia. É bastante comum ver em vitrines de loja ou em contas de energia, por exemplo, o uso do símbolo de porcentagem para passar alguma informação. Chamamos de porcentagem qualquer razão que tenha como denominador o número 100 e utilizamos para comparar a partes de um todo. Por exemplo, se eu digo 30%, isso significa que eu tenho 30 partes de algo que foi dividido em 100 partes. As 100 partes que tem, que foi dividido, né? As 100 partes que eu tenho, representam o quê? O 100%, o todo de alguma coisa, igual o bolo que eu falei lá anteriormente. Tem um bolo dividido em 100 partes, sobrou ali só 30, tomamos café, da manhã e da tarde, sobrou só 30 pedaços no final da tarde. Então, esses 30 pedaços representam o quê? 30% do bolo que foi dividido em 100%, em 100 partes. Que essas 100 partes do bolo representavam 100%, o todo, né, do bolo, 100%. Por isso que o denominador fica embaixo, né, que vale 100. Então, ali 30 sobre 100, ou 30%. Então, do 100% sobrou o quê? Só 30%. Representações e símbolo da porcentagem. Para representar a porcentagem de um número, é bastante comum escrevermos ele seguido do símbolo percentual, ou seja, a representação 5%, por exemplo, né? 5 e o símbolo de percentual aqui, ó, por exemplo, é lida como 5%. Considerando-se essa representação pelo símbolo da porcentagem, existem três formas de representar-se a porcentagem: a percentual, a fracionária e a decimal. Representação percentual. É a representação que utiliza o símbolo percentual, como nos exemplos a seguir. Então, 20 e o símbolo do percentual aqui, ó, lê ser 20%. 5 e o símbolo percentual aqui, ó, lê 5%. 13,25 e o símbolo de percentual aqui. Então, lê-se, né, 13,25%. Isso aqui é representação o quê? Percentual. Representação fracionária. Outra representação bastante comum é a fracionária, utilizada para cálculos envolvendo porcentagem. Basta escrever uma fração do número sobre 100. Então, aqui, ó, a representação, né, em percentual, 20%. E aqui é a fracionária, 20 sobre 100. 5%. Como é que eu represento aqui em fracionário? Então, 5 sobre 100. Então, aqui, o 5%, né? Já está falando por 100. Então, 5 sobre 100. 13,25%. Então, 13,25 sobre 100. Representação decimal. Também pode ser utilizada para a realização de cálculos. Como vimos, 20% significa a divisão de 20 por 100. Então, para representar-se essa porcentagem na forma decimal, basta a divisão.
Então, aqui, ó, 20%, e aqui representado na forma de razão, né? De fração, 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 20 dividido por 100. Então, ó, 20% é igual a 20 dividido por 100, que é igual a 2 décimos. Né? Dividindo, ó, 20 dividido por 100 é igual a 2 décimos. 5% é igual a 5 dividido por 100, 5 dividido por 100, que é igual a 5 centésimos. 13,25% é igual a 13,25 dividido por 100, que é igual a 0,1325. Como calcular uma porcentagem? Existem várias aplicações de porcentagem e para cada uma delas há métodos diferentes de resolução. Para resolver esses problemas de porcentagem, é bastante comum o uso da regra de 3 simples ou operações com frações e números decimais. Exemplo 1. Calcule 20% de 400. Método 1. Para isso, podemos realizar a representação fracionária de 20% e, posteriormente, multiplicar essa fração por 400. Então, 20% eu posso escrever que é 20 sobre 100. Então, vai ficar o quê? 20 sobre 100 vezes 400. 20 vezes 400 é igual a 8.000, dividido por 100. Multiplicou aqui, não. 20 vezes 400, 8.000 sobre 100, que é igual a 80. O que acontece aqui? Eu posso simplificar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros aqui, vai dar, né, 80 sobre 1, que é igual a 80. É a mesma coisa, mais fácil para a gente calcular. Aqui também, o que eu posso fazer? Eu cancelo esses 2 zeros, com esses 2 zeros aqui, vai ficar o quê? 20 vezes 4 sobre 1. 20 vezes 4 é igual a 80. 80 sobre 1 é igual a 80. Método 2. Caso queira, em vez de representar 20% como uma fração, podemos utilizar a representação decimal, ficando assim. 20% é igual a 0,2. Então, pode multiplicar. 0,2 vezes 400, que é igual a 80. Então, tem duas maneiras de resolver, né? O que significa que 80 corresponde a 20% de 400. Exemplo 2. Das 20 moedas que possuem meu bolso, apenas 15% delas são moedas de R$1. Quantas moedas de R$1 eu possuo em meu bolso? Então, 15% eu posso representar 15 sobre 100. Então, vai ficar assim, ó, 15 sobre 100 vezes 20. Aqui, ó, 15 sobre 100 vezes 20, né? O que eu posso fazer aqui? Eu cancelo esse zero com esse zero aqui, ó, do denominador aqui. Então, vai ficar o quê? 15 vezes 2, né? 15 sobre 10 vezes 2. Então, 15 vezes 2, 30. 30 sobre 10. 30 dividido por 10 dá 3. Se eu cancelar também esse zero com esse zero, vai ficar o quê? 3 sobre 1, que é igual a 3. Tá? Ou posso fazer o quê? Em vez de usar a forma fracionária, a forma decimal. Então, 15%, que vai ficar o quê? 15 sobre 100, é a mesma coisa que 15 dividido por 100. Né? Eu acho essa aqui mais fácil. Tá? A forma fracionária. Mas pode usar o quê? A forma decimal. Aí vocês podem testar para poder ver. É a mesma, divide 15 dividido por 100, vai dar um número decimal. Aí multiplica 20 vezes o número decimal que der. Tá? Bem, qualquer dúvida em outro conteúdo, pode deixar nos comentários que eu volto e gravo mais um vídeo. Eu agradeço a todos. Muito obrigado.